Às vezes você está vivendo isso e não sabe, mas tem nome. Você já ouviu falar da síndrome de burnout? É um distúrbio emocional provocado pelo esgotamento do corpo e da mente também por pressões e situações desgastantes no ambiente de trabalho. Muita gente passa por isso e com a pandemia os casos de burnout aumentaram substancialmente. Os sintomas chegam a ser físicos. Tem gente que sofre com crise de enxaqueca, vai contando aí. Dor de cabeça, dor pelo corpo, dores de estômago, ansiedade, tristeza. Aí você pensa, meu Deus, está na hora de ir para o trabalho de novo. Hoje em dia há tratamentos eficazes, mas se os pacientes demoram muito para procurar ajuda, as consequências são mais sérias, né? Então, olha esse dado. O Brasil é o segundo país com maior número de casos de síndrome no mundo e a gente acompanha uma reportagem agora. Crises de enxaqueca, dores no corpo, cansaço, perda de memória, pressão alta. Esses foram apenas alguns dos sintomas que Ilka sentiu quando finalmente procurou ajuda médica. Os sinais, eles vêm numa evolução. E até chegar ao ponto de você achar, que foi o meu caso, de que eu já não era mais capaz, que eu não dava conta mais. Eu já não me reconhecia mais. Uma das coisas que eu comecei a fazer, porque essa questão dos lapsos de memória que eu estava tendo mexeu muito comigo, porque eu passei muita vergonha de falar com as pessoas e não conseguir me lembrar das coisas. Ilka foi diagnosticada com a síndrome de burnout, um distúrbio emocional com sintomas de exaustão extrema, estresse e esgotamento físico. Tudo resultado de situações de trabalho desgastantes, que demandam muita competitividade ou responsabilidade. A principal causa da doença é justamente o excesso de trabalho. A gente passa uma vida inteira construindo uma carreira. E naquele momento, assim, existe muito estigma, né, em relação à saúde mental no trabalho. E naquele momento eu pensei assim, se as outras pessoas dão conta, por que eu não estou dando conta? E eu não queria aceitar aquele diagnóstico. O diagnóstico veio há 1 ano. Desde então, está afastada do cargo de diretora comercial numa multinacional. Ela toma 4 remédios controlados por dia, além de fazer terapias semanais. Ilka já emagreceu mais de 30 quilos. Um levantamento internacional aponta que o Brasil é o segundo país com a maior quantidade de casos de síndrome de burnout. Está na frente, inclusive, de países como os Estados Unidos e a Alemanha. O Brasil só perde para o Japão, que tem 70% da população diagnosticada com a doença. A síndrome de burnout é reconhecida pela Organização Mundial da Saúde como uma doença ocupacional desde o início deste ano. Todas as vezes que a gente tem uma situação que nos impede, que nos bloqueia, que nos cerceia a vontade e aquilo que nós gostaríamos ou que esperássemos que nós fizéssemos, aí sim a gente pode estar diante de uma situação de adoecimento que merece a ajuda, seja de um profissional médico ou de profissionais de outras formações, como psicólogos, terapeutas ocupacionais, enfermeiros, que também podem contribuir enormemente no reconhecimento e na condução do tratamento. Segundo este médico psiquiatra, caso a síndrome de burnout não seja tratada, ela pode trazer consequências graves. A continuidade no trabalho certamente proporcionará piora dos sintomas, agravamento da doença e traz consequências muito graves, chegando ao limite até de comportamentos suicidas, por exemplo, ou comportamentos agressivos com outras pessoas no próprio ambiente de trabalho, e extrapolando inclusive para a família, para a relação com amigos, gerando isolamento social. Ilka ainda não está curada, continua o tratamento, mas já entende como é importante procurar ajuda médica aos primeiros sinais da doença. O nosso corpo, ele é como se fosse um depósito, né, das palavras que a gente não disse, daquilo que não foi exposto. O nosso corpo, ele é um depositário, né, das dores emocionais, e se ela não é tratada, o corpo acaba gritando. Se você vê que está passando por isso, a situação está começando a sair de controle, peça ajuda.